vejo o mundo mágico. Aqui é o seu lugar. Vamos lá, galerinha? Vamos para a nossa aula? Para iniciarmos nossa aula, eu preciso que vocês sigam algumas instruções à risca, ok? Primeiro de tudo, peguem os seus cadernos, abram na disciplina de História, peguem o seu material para copiar como se estivessem em sala de aula. Agora, para que nossa aula possa ser interativa, eu preciso que vocês copiem o que está aqui e o que está aqui. Copiaram? Então sim, agora vamos à nossa aula. O Egito, uma das maiores civilizações da antiguidade, se desenvolveu no continente africano. Todo mundo sabe onde é o continente africano? Muito bem, essa grande civilização se desenvolveu ao longo do rio Nilo, e é sobre a importância do rio Nilo para o desenvolvimento dessa civilização que nós vamos falar agora. Nós já estudamos sobre a importância dos rios para o desenvolvimento das civilizações da antiguidade. No conteúdo anterior, nós falamos sobre o rio Tigre e o rio Eufrates e a importância dele no desenvolvimento das sociedades mesopotâmicas e dos povos que ali se desenvolveram. Ok? No rio Nilo, o maior rio de extensão do mundo, o único rio que corta o Egito, vai ser de extrema importância para o desenvolvimento dessa sociedade, que se transformará em um dos maiores impérios da antiguidade. Assim como na Mesopotâmia, os egípcios também desenvolveram técnicas de irrigação, criando canais e diques para poder controlar as cheias do rio Nilo. Uma diferença entre as cheias do rio Nilo e as cheias do rio Tigre e Eufrates é que, enquanto o rio Tigre e Eufrates tinham cheias irregulares, e isso causava diversas inundações, no Egito, o rio Nilo possuía cheias regulares, o que fez com que os engenheiros, matemáticos egípcios fossem capazes de calcular o nível dessas cheias, fazendo com que as águas não inundassem vilas e plantações. A importância do Nilo no desenvolvimento dessa civilização está ligado à produção agrícola, ao afluxo de pessoas nessa região, às margens do rio Nilo, e como essas pessoas se relacionaram com o próprio rio Nilo. Para alguns historiadores, o Egito ele é a dádiva do rio Nilo. Ou seja, o Egito se desenvolveu da forma que desenvolveu graças ao Nilo e às terras férteis ao seu redor. Mas também nós temos que dar crédito às pessoas, aos povos, aos sujeitos históricos que fizeram parte do Egito Antigo. Por que nós precisamos dar crédito a essas pessoas? Lembrem-se vocês que história é a ação do homem ao longo do tempo. Então, se não fosse a interferência desses homens com o Nilo, na relação deles com aquela região geográfica, a sociedade egípcia, o Império Egípcio e toda a cultura produzida pelos egípcios não surgiria naturalmente. É uma interferência do homem, do ser humano, ok? Nesse sentido, então, nós precisamos falar sim da importância do Nilo, mas também precisamos compreender a relação dos povos egípcios com o Nilo. Nós falamos lá na Revolução Agrícola, na transição do Neolítico, que os seres humanos desenvolveram a agricultura e com o passar do tempo eles foram se tornando sedentários. Essa prática aconteceu ali na região do Nilo também. O que isso significa? Que os povos foram migrando e se estabelecendo, se fixando ao longo do Nilo. Nós temos que lembrar que o Nilo, sendo o único rio do Egito, todo o restante, fora a parte, as margens do Nilo e as terras cultiváveis que se tornam férteis por conta do Nilo, o Egito é rodeado de deserto. E no deserto é muito mais difícil de se estabelecer e de se fixar. Okay? Então esses povos, eles vão, ao longo desse processo de sedentarização, se fixando às margens do rio Nilo e desenvolvendo técnicas agrícolas
e também práticas culturais. Eles vão convivendo e nessa convivência eles vão desenvolvendo códigos e costumes e tradições que remontam à cultura egípcia e aí sim a importância cultural e histórica do Egito Antigo. Essa organização social que se desenvolveu ao longo do Rio Nilo, que num primeiro momento era composto por vários vilarejos e cidades-estados independentes, vão, no ápice do processo de formação do Império Egípcio, formar uma organização estatal centralizada. Essa organização social do Estado centralizada está relacionada, ela tinha uma forma de governo que nós chamamos de um governo teocrático. Lembram lá do conceito de teocracia? Nós falamos disso na aula sobre os mesopotâmicos. Vamos lá. Theos, do grego, Deus, e cracia, também do grego, governo. Então eu tenho um governo onde a figura do governante, do rei, do imperador, ele não é apenas uma figura de uma pessoa comum que lidera ou que preside ou que governa um estado, que determina as regras daquela sociedade. Mas, para os povos egípcios, esse rei, esse imperador, ele é o próprio Deus vivo. É uma divindade, e essa divindade é chamado de faraó. O faraó egípcio, o governante. E essa sociedade, então, essas pessoas que desenvolvem cultura, língua, costumes, tradições, que produzem riquezas a partir do Nilo, tudo o que elas fazem em torno da figura do faraó. Tudo para o faraó e tudo pelo faraó. Nesse sentido, então, nós teremos, a partir do faraó, a organização social do Egito. O que isso significa? Como essas pessoas que se organizaram dentro de um poder centralizado, elas estavam determinadas dentro dessa sociedade. A sociedade faraônica, a sociedade egípcia, ela é uma sociedade estamental. Outro conceito que nós já vimos. Uma sociedade estamental é uma sociedade onde há pouquíssima, ou quase nenhuma, mobilidade social. Ou seja, as pessoas não conseguem migrar de uma classe social para outra, ok? Vamos falar então dessa organização social, a pirâmide social do Egito Antigo. No topo da pirâmide, com o maior privilégio, nós temos o faraó e a família real. Logo abaixo, também uma classe extremamente privilegiada, nós temos os sacerdotes. E aqui é muito importante. Logo, logo nós falaremos da religião egípcia e a importância dessa religião para a sociedade egípcia. Por conta disso, a figura dos sacerdotes se tornam também de extrema importância para o próprio faraó. Okay? Um pouco abaixo dos sacerdotes, nós temos os escribas. Os escribas eram aqueles que tinham o conhecimento da escrita egípcia, que nós também falaremos daqui a pouco, os hieróglifos egípcios. Eles eram obrigados, eles estavam ali com uma única função social: relatar os fatos de cada faraó. Ali, relatando os feitos do império, os feitos do Deus vivo, do faraó e dessa sociedade. E é graças a esses escritos que nós temos boa parte das informações sobre o Egito Antigo. Um pouco abaixo dos escribas, nós teremos militares, artesãos e comerciantes. Esses três compõem uma classe intermediária da sociedade egípcia. Os militares, nós estamos falando de um império, e o império ele depende também de uma organização militar, de um exército forte. Nós temos que lembrar que o Egito ele é cercado por diversos povos. O faraó precisa desse exército tanto para a organização estatal, quanto também
para a defesa em relação aos demais povos. Okay? Nós temos os artesãos e os comerciantes. E, na base da pirâmide social, a grande maioria da população, composta por camponeses e escravos. Esses que trabalhavam nos campos de produção, esses que trabalhavam nas construções das pirâmides, nas construções dos prédios públicos. Esse pessoal, os camponeses e os escravos principalmente, vão formar a base da pirâmide social egípcia, aqueles que vão, de certa forma, sofrer toda a pressão do Estado e estará com o maior domínio do Estado sobre eles, também sendo a base da produção da riqueza egípcia. Okay? Essa riqueza, vocês sabem muito bem disso, num governo centralizado, onde tudo gira em torno do faraó, a sua grande maioria vai para o faraó. Em se tratando de religião, os egípcios antigos, assim como a maioria dos povos do Crescente Fértil, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso, mas é importante que vocês saibam que, em um curto período de tempo, durante o governo de Akhenaton, o Império Egípcio também foi monoteísta. Ok? Galera, dentro do politeísmo egípcio, essa construção de diversas divindades, nós vamos perceber, por exemplo, um dos grandes marcos da religião egípcia, que é a relação do egípcio com a vida após a morte. A preocupação que os egípcios tinham com a vida após a morte, o além-túmulo. E como se deu isso? Vamos lá. Lembrando que os egípcios são politeístas. O que isso significa? Poli, do grego muitos, vários, teísta, do grego também, crença em Deus. Okay? Então, entre essas diversidades de deuses, tinha, por exemplo, o deus Anubis, que é o deus relacionado à morte, e que então se relaciona com essa preocupação que os egípcios tinham com a vida após morte. E como que nós podemos saber ou verificar isso? A partir de quais fontes históricas que nós podemos compreender essa relação dos egípcios com a morte? Ora, temos as grandes pirâmides, grandes construções arquitetônicas egípcias? Não, grandes túmulos egípcios dos principais faraós que representavam ou procuravam representar o poder e a divindade deste faraó. Nestes túmulos, no sarcófago, junto com o corpo do faraó mumificado, que era uma técnica para a preservação desse corpo para a vida após a morte, também era sepultado bens, riquezas, os órgãos separados do corpo, que ocorria dentro do processo de mumificação, e muitas vezes, muitos faraós, inclusive, sepultava junto com ele, ou deixava ordenado para ser sepultado junto com ele, seus servos, pessoas próximas a ele. Por quê? Para que, na vida após a morte, e para gerações futuras, o poder dele fosse representado pela construção do seu túmulo, por aquilo que permaneceu dele aqui nesta vida. E como nós sabemos tudo isso? Ora, graças a descobertas arqueológicas, como por exemplo a Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta, que foi uma pedra encontrada às margens do rio na cidade de Roseta, ela tinha transcrição do hieróglifo egípcio para o grego arcaico. E a partir dessa transcrição é que foi possível para nós, para os arqueólogos e historiadores do século XIX, ter conhecimento sobre o que as pinturas, que são os hieróglifos egípcios, das pirâmides, das tábuas de argila e de diversos escritos feitos pelos escribas, pelos funcionários públicos que tinham a obrigação de registrar os fatos de cada império, o que eles
fizeram ou no que eles acreditavam, né? A vida cotidiana do povo egípcio e dos governos egípcios. Portanto, a descoberta arqueológica da Pedra de Roseta é essencial para o conhecimento desses povos sobre a religião, a cultura, as práticas agrícolas e assim podermos de fato entender um pouco da importância dessa civilização para a Antiguidade Oriental. Galerinha, o que aprendemos hoje? Aprendemos a importância do Nilo para o desenvolvimento da sociedade egípcia, a organização do Estado egípcio, aprendemos a organização social do Egito Antigo, aprendemos a religião e as crenças desse povo e como esse conhecimento foi possível para nós do tempo presente. Esse conteúdo, essas aulas, assim que retornarmos para a sala de aula, iremos aprofundar, utilizando material, verificando fontes históricas e discutindo em sala de aula. Muito obrigado e até a próxima aula. Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.